Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do site andersonpatrício.org. Meu nome é Anderson Patrício e neste vídeo tutorial estaremos conversando sobre a instalação do Exchange Server 2010 Service Pack 1 em uma organização já existente. Este vídeo tutorial se inicia exatamente no ponto onde paramos o último vídeo tutorial explicando os pré-requisitos, ou seja, a parte 1 da instalação do Exchange 2010, onde nós instalamos algumas features, baixamos o Exchange Service Pack 1 e baixamos também o Microsoft Filter Pack. Bom, vamos para a nossa demo. Aqui nós temos a máquina que nós estávamos trabalhando no outro vídeo tutorial, que é o APV001, onde a gente faz os pré-requisitos da instalação do Exchange. Aqui na esquerda você pode ver o Exchange 2010 Service Pack 1 que nós baixamos e o Filter Pack 64 bits para essa máquina. Bom, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é descompactando o Exchange Server 2010 SP1. Eu vou clicar aqui em Run e vou deixar ele descompactando. Nesse meio tempo, eu já posso ir executando o Filter Pack. Dois cliques no Filter Pack x64, clico em executar. Aqui está a instalação do Filter Pack, vou dar um Next. Vou aceitar o contrato, é muito simples a instalação. E com isso já terminamos o processo. Só vou clicar em OK. Bom, aqui é ainda do Service Pack 1. Eu vou estar dizendo que eu quero descompactar todos os arquivos de instalação no C:/SP1. Vou clicar em OK. E vamos aguardar um pouquinho até ele descompactar todos os arquivos. Bom, foi descompactado o Exchange, posso estar clicando em OK. E agora, se eu abrir aqui o diretório SP1, eu tenho aqui todos os arquivos necessários para a instalação do Exchange. Bom, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é rodando o setup, dando dois cliques no mesmo. Bom, como nós já instalamos no vídeo tutorial anterior, o .NET Framework e o PowerShell já vem instalado no Windows Server 2008 R2, a gente só precisa fazer a escolha da língua. No passo 3, eu vou dizer que eu quero instalar somente as linguagens do DVD, que é o inglês, e eu vou estar dizendo que quero instalar o Microsoft Exchange. Essa mudança da instalação do Exchange 2007 para o 2010 é muito importante, porque no Exchange 2007 nós tínhamos que fazer toda a instalação de tudo antes do processo de rodar o setup do Exchange. No Exchange 2010 não. Como o PowerShell já vem com o sistema operacional, basta instalar o .NET Framework em teoria e já estamos prontos para fazer a instalação do produto, ou seja, ficou muito mais fácil. A primeira tela é a tela de introdução, basicamente dá um overview do Exchange Server 2010, mas para fins de instalação não tem muito o que fazer aqui, basicamente clicar em Next. A segunda tela é o contrato de licença do produto, ou seja, você pode aceitar ou não, a recomendação é ler todo o contrato, caso vocês queiram, aceite o contrato e Next. Aqui é a parte de Error Reporting, ou seja, tu mandar os erros que acontecem do teu ambiente para a Microsoft. Não vai nenhuma informação pessoal da empresa, mas vai alguns erros para ajudar o time de produto. Eu vou estar dizendo que sim e vou estar clicando em Next. Bom, aqui vem uma das novas funcionalidades do Exchange Server 2010. E é essa opção aqui, ó, automaticamente instalar os Windows Server Roles, ou seja, instalar todas as regras, os papéis e funcionalidades requeridas para funcionar o Exchange. Ou seja, baseado em qual tipo de instalação do Exchange que eu vou fazer, ou seja, qual papel que eu vou escolher do Exchange, ele automaticamente já instala todas as features do sistema operacional, ou seja, ficou muito mais fácil fazer a instalação. A gente pode estar escolhendo a instalação típica, que é essa primeira aqui, que já vem marcada por padrão, e ela vai fazer a instalação do Hub Transport, Client Access e Mailbox. Com essas três regras, você pode ter um Exchange rodando na sua empresa. Para ambientes maiores, pode ser necessário instalar 2 Hub Transport Servers, 2 Client Access Servers, Mailbox Servers separados. A gente vai estar vendo isso no decorrer dos vídeos tutoriais aqui no site. Eu vou estar escolhendo fazer uma instalação customizada do Exchange, porque eu gostaria de mostrar para vocês aonde nós fizemos a escolha dos papéis do Exchange. Por exemplo, nessa máquina aqui eu posso dizer que eu quero só o Client Access e o Hub Transport. Vocês podem ver que a configuração automática do Server Roles continua entre as páginas. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, marcou na página anterior, ela vai continuar marcada na página seguinte. Com isso, se eu disser aqui que eu quero instalar o Client Access e o Hub Transport, automaticamente ele vai instalar todas as funcionalidades para tais regras. Bom, nessa máquina aqui eu vou estar instalando somente o Client Access e o Hub Transport. Se vocês quiserem na empresa de vocês instalar as três num único servidor, a opção correta seria essas três aqui. Bom, vou clicar em Next. A próxima tela é como configurar o acesso do domínio externo do Client Access Server. Como vocês vão identificar, o setup do Exchange Server 2010 é dinâmico. Por exemplo, se eu não tivesse marcado o Client Access no passo anterior, esta tela não estaria aparecendo. Então, o que acontece? Se o CAS tiver acesso externo, ou seja, for publicado para a internet, é uma boa prática a gente estar utilizando qual o nome que vai ser utilizado aqui para o acesso ao CAS. Quando eu falo acesso ao CAS, é acesso ao ActiveSync, é acesso ao Outlook Anywhere, é acesso ao Outlook Web App.
A gente vai ter um vídeo tutorial somente para certificados, mas por enquanto, boa prática recomenda use apenas o nome. Ou seja, se você já tem lá o webmail.empresa.com.br, no caso vai ser webmail_patricio.org, a gente vai estar utilizando um certificado com o menor número de nomes possíveis. Ou seja, vai ser webmail, autodiscovery e esse tipo de coisa para o certificado. Por dois motivos, uma para ficar mais barato e outra para ficar muito mais fácil de gerenciar o certificado. Então, como esse meu Client Access Service que nós estamos instalando agora, ele vai ficar como webmail.andersonpatricio.org. Ele já vai criar algum certificado baseado nesse nome? Não. Essa configuração vai ficar dentro do Exchange Server e quando a gente for criar um certificado, quando a gente for configurar URLs externas do Exchange, essa informação já vai estar lá. Então eu vou estar clicando aqui em Next. Agora nós temos o Readiness Checks. Esse cara aqui que ele vai fazer? Ele vai validar todo o servidor para ver se todos os pré-requisitos para instalar as regras que nós definimos estão instalados no servidor. Se tiver faltando alguma coisa que não for muito crítica, ele vai informar, a gente pode fazer a instalação do produto e depois fazer a instalação do que falta. Se for alguma coisa muito importante, ele vai informar e a gente tem que tomar uma ação para depois continuar a instalação. Vamos aguardar o término dessa fase para a gente ver se está faltando alguma coisa em nosso servidor. Bom, aqui então ele terminou de fazer a análise. A gente só tem um warning para a função de Hub Transport, ou seja, a instalação pode continuar. Vocês podem ver que o botão Install está liberado aqui para clicar. Basicamente, o que ele diz? Que a gente não tem o Office 2010 Filter Packs, nós acabamos de instalar ele antes desse processo, ou seja, já está instalado. E tem uma informação aqui dizendo que não tem nenhum conector para a internet. A gente vai estar configurando isso depois para configurar o Exchange Server para mandar e-mails para fora. Então, tirando o Hub Transport, todas as outras regras foram validadas corretamente e estão prontas para fazer a instalação. Como a gente começa a instalação, só clicar em Install. Nesse processo aqui, ele vai estar começando a instalar o Exchange Server, como também as funcionalidades do sistema operacional. O que vocês podem estar fazendo aqui? Indo no diretório C, durante o processo de instalação, essa pasta é criada, Exchange Setup Logs, e todas as informações em relação ao Exchange Server, o que está acontecendo durante a instalação, são armazenadas aqui. Então, depois que nós terminarmos de instalar o Exchange, a gente pode copiar essas informações e colocar num Change Management ou no sistema de Helpdesk que vocês têm para documentar o processo de instalação do Exchange. Vamos aguardar aqui o final da instalação do Exchange para a gente ver os próximos passos. Bom, podemos visualizar aqui que o processo foi terminado. Com sucesso, a gente pode ver aqui a corzinha verde para eles. Ou seja, toda a parte de instalação das regras do Windows e tudo mais foram instaladas nesse cara aqui. A gente pode estar olhando o log direto da interface do Exchange Server 2010, apenas clicando em View Setup Log. Esse log aqui vai ter todas as informações, deixa eu ir ali para o final, vai ter todas as informações do que foi feito durante o processo de instalação. E a gente também pode estar voltando lá para o C Exchange Setup Logs e, por exemplo, para fazer a instalação do caso, os pré-requisitos para rodar um CAS, a gente pode estar dando 2 cliques aqui e olhando lá no final do arquivo, a gente pode ver que o Server Manager CMD, ou seja, a linha de comando responsável por instalar funcionalidades do sistema operacional, foi executado para instalar o quê? O Web Server, o Login Tools Dynamic Content, ou seja, todas as funcionalidades requeridas para o Exchange Server 2010, ou seja, foi tudo feito automaticamente, ficou muito mais fácil a instalação. Bom, caso vocês queiram um backup disso aqui, vocês podem dar um Ctrl+C, botar, como eu falei antes, no sistema de Service Desk de vocês para documentar todo o processo. Bom, com isso nós temos o Exchange instalado. Por padrão, se eu clicar em Finish aqui, ele já vai abrir a console. Eu vou fazer isso agora. Ele diz que precisa de um restart para garantir que o sistema foi totalmente atualizado e um restart sempre é uma boa prática fazer após uma instalação. Deixa eu abrir aqui o Exchange On-Premises. Vai aparecer aqui todos os Exchange que não estão licenciados, ou seja, eu tenho aqui vários servidores na minha organização Exchange, por isso esse vídeo tutorial de um servidor sendo adicionado a uma organização existente, ou seja, todos os servidores que eu tenho aqui e o número de dias faltando para expirar o trial. Vou clicar em OK, vou abrir aqui Server Configuration, vou clicar aqui em Client Access, eu tenho vários servidores Client Access nessa minha organização, mas eu já posso mostrar aqui para vocês o servidor que nós acabamos de instalar, que é o Tor EX03. Está aqui o servidor, ou seja, ele já está funcional. Uma coisa que vocês podem fazer é abrir o Exchange Management Shell e está rodando Test Service Health. Bom, a gente não vai entrar em nenhum detalhe de como configurar e-mail, fluxo de mensagens, esse tipo de coisa, porque vai ter um vídeo tutorial para cada um desses pontos. Mas só para vocês terem uma ideia de como fazer a instalação de um servidor em uma organização já existente, esse vídeo tutorial mostra todo esse processo. Os próximos passos serão vídeo tutoriais diferentes, até pelo tamanho que nós queremos no vídeo tutorial. Deixa eu rodar aqui então, deixa eu limpar a tela aqui e rodar um teste Service Health.
Aqui vai dizer todos os papéis do Exchange Server, por exemplo, a regra de Client Access Server, quais serviços que são necessários para essa regra e se todos os serviços requeridos estão funcionando. Quando vocês rodam Test Service Health e vocês têm True embaixo de cada uma das regras, está tudo funcionando corretamente. Se vocês tiverem alguma coisa listada aqui no Services Not Running, aí vocês têm um problema. Vocês têm que trabalhar nesse cara para saber o que está acontecendo. Bom, pessoal, isso termina a parte de instalação do Exchange Server 2010 Service Pack 1 no Windows Server 2008 R2. Nos próximos videotutoriais a gente vai entrar mais a fundo no Exchange Server 2010 para fazer configurações, gerenciamento de usuários e tudo mais. Se caso vocês queiram acompanhar esse mesmo videotutorial em formato texto, ou seja, no formato de tutorial, o link se encontra aqui abaixo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.